Como essa. Tá gravando? Olha como começa, hein? Quinto dia do Pode Criar, quinto dia de gravação. Eu tô aqui com ela, Luciana. Tudo bem? Tudo bem, com Obrigado por ter topado o convite. Imagina. De ter vindo aqui contar sua história pra gente. E, Luciana, eu gostaria só de comentar uma coisa que a gente estava aqui nos bastidores, né? A gente estava falando sobre o início, né? Como é que é para quem não está na área, de entender e tal. E você tocou no assunto que eu queria tocar aqui, que eu acho que faz muita diferença mesmo para quem veio do Criar, né? Aqui entrou no Criar e não conhece a área, quer vir de escola e não vir de uma ONG ou de algum lugar assim, né? Você conheceu o Criar através da escola, né? Isso. Como que veio essa informação para você, você estudando ali e tal? Como é que chegou essa informação do Criar? Na verdade, eu já trabalhava numa empresa que fazia protetor de tanque de moto. Eu passava umas resinas lá, então eu estudava de noite. Uhum. E aí eu já tinha na minha cabeça que, assim, eu gostava muito de fotografia, estilo, assim. Você já gostava? Já gostava, mas eu não tinha... eu tinha uma TechPix, assim, uma câmera super simples, mas... Inclusive muita propaganda da TechPix, né? Eu lembro. Não era uma TechPix, era tipo isso, entendi, assim. E aí eu tinha essa câmera, mas, assim, tirava fotos aleatórias e tal, e era tudo automático, era, né, normal, assim. E eu queria fazer fotografia estilo, mas eu tinha na minha cabeça que eu não ia conseguir ganhar dinheiro com isso, porque era uma área... distante. Uma coisa muito distante disso. Não tinha quem me incluísse nesse meio, então que eu ia fazer isso por hobby. Então, eu pensei assim, eu vou prestar concurso público, qualquer um, só para ter um dinheiro, para eu bancar minha faculdade de fotografia, para eu fazer como hobby. Esse era o plano que eu tinha com 16 anos, 17 anos. Caramba, mas já muito claro para você, né? Mas isso veio da sua família? Veio você... Da onde veio essa paixão pela fotografia, assim, com 16 anos já, né? Putz, não sei, sabia? Era uma coisa que era de mim mesmo, eu não tenho ninguém da família que é da área, não, nada. E aí, como eu sabia que eu não ia ter grana para fazer isso, eu tinha esse plano na minha cabeça, assim. Legal, boa. E aí, eu tava na escola e aí vieram falar que eu tinha aberto as inscrições, que a escola que eu estudava era parceira lá do Criar. E quem quisesse para ir lá na secretaria e fazer a inscrição. Mas eu falei, vou fazer, né? Tipo, tô aqui, vamos ver o que dá. E aí fiz a inscrição e fui passando nos processos seletivos e aí acabou rolando. Então a própria escola divulgou, aí você olhou e falou, vou fazer, ver qual que é, e foi assim que você conheceu, assim. Sim. E aí você foi que turma? Você foi a quinta? Quinta turma. Na quinta turma tinha um processo de seleção também? Você falou que teve, né? Tinha. Você ficou com medo quando você chegou nesse processo de seleção? Eu lembro que eu fiquei com muito medo. Nossa, eu lembro que eu olhei assim, eu falei, eu não vou passar. Porque eram muitas pessoas, né? Muitos alunos, né? Eu sou muito tímida, né? Então eu vim sozinha, não conhecia ninguém. Aí eu fiquei nessa, tipo, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que ir? Com quem eu falo, né? Que é meus amigos. Exato, as pessoas conversando já, tal. E eu, tipo, meio avulsa, assim, né? Então, o que eu mais fiquei com medo, na verdade, foi isso, assim. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu vou começar a iniciar. Exato. Mas eu não tinha noção nenhuma, assim. Tanto que eu vim pensando em fazer áudio. Porque eu sempre gostei muito de música e... E você viu que dentre as opções tinha áudio. Tinha áudio. Aí você falou, talvez tenha a ver com música, uma coisa que eu gosto. Aí eu fiz lá, tinha, sei lá, uns 15, 20 minutos que a Kika, na época, né, falava sobre. E eu falei, nossa, não é nada disso que eu quero. Não tem nada áudio, a ver. Não é isso que eu tô pensando. Não é porque eu pensei em áudio como música mesmo, assim, tipo... porque você não conhecia a área, né? Você não sabia como é que era. Exato, E aí fui pra câmera... Nem lembro qual era a minha terceira opção. E aí fui pra câmera. Que eram 3 opções que eles davam, né? Pra você. Enfim, se não passasse uma, acho que eles colocavam em outra. Né? Exato. E aí fui pra câmera e gostei bastante. E aí acabou que foi rolando, assim, fui passando nas seleções. Não, e câmera, você fez com o Lindo também, né? Fiz com o Lindo. Que a quinta turma acho que era o Lindo. O Lindo tinha uma oratória, né? Ele tem um jeito de falar que meio que encanta, não é? Você sentiu isso também? E aí, quando você fez câmera, o que te encantou? Você falou, pô, é isso mesmo. O que foi na época, você lembra? Cara, eu acho que foi... Você já tinha uma paixão por câmera, né? Essa coisa da fotografia. Exato, foi isso, assim, dos equipamentos, assim, de ver. Na época tinha uma câmera, uma broadcast, assim, enorme. Eu falei, nossa, olha essa câmera. E aí, acho que foi um pouco disso, assim, do equipamento em si, de saber mexer naquilo. Acho que isso que foi muito legal. Nas aulas com o Olindo, ele tinha muito um olhar mais humano, assim, né?
Então, eu até estava comentando que na época a gente ficava, pô, mas eu queria saber mais parte técnica da câmera, o Olindo não mostra tanta parte técnica, e depois, com o tempo, você vai percebendo que fazia toda a diferença aquela parte humana que ele estava falando, sobre você, não só sobre você ser um técnico, se você entender sobre a câmera, sobre equipamento, sobre luz, mas sobre você, como que você tem que lidar com as coisas, qual o seu objetivo, que você vai estar num ambiente com várias pessoas e como que você tem culturas diferentes, exato, né? E como é legal trazer as culturas todas para dentro do que você está fazendo. Sim, esse olhar mais artístico, acho que ele tinha, né? Exatamente. Ele tinha uma bagagem artística que era muito legal, né? Exato. Na hora de você produzir algum vídeo, você trazer toda essa sua bagagem cultural para fazer na produção naquele momento, né? Exato. E aí você sentiu dentro, assim, porque eu me senti muito peixe fora d'água, né? Porque eu não conhecia nada da área. Apesar de você já ter a paixão, você acho que comentou que não era algo que você conhecia tanto, né? Não, então, zero. durante o curso, como é que foi para você? Você se enturmou rápido? Você conheceu? Como é que foi para você isso? Então, para mim foi um pouco, assim, não digo difícil, porque o pessoal da minha turma era muito acolhedor, era muito legal a galera, assim, né? Mas por foi da turma do Dieguinho, né? Foi. O Dieguinho, cara, eu tenho que fazer essa homenagem, aproveitar esse momento. O cara hoje é o meu brother, assim, eu considero ele irmãozão, assim, a gente tá junto no projeto. Inclusive, não pode criar essa fotografia que vocês estão vendo aqui, é dele. A gente pegou uma amizade muito grande depois da MTV, eu conheci o Dieguinho da MTV. Legal, E aí de lá a gente criou uma amizade, assim, que eu acho que é pra vida, assim, com não, certeza. era essa de outras vidas mesmo. também, que eu acredito, né? Pode crer. Ele não, mas... Não, mas era bem isso mesmo, a galera era bem... então, assim, eu me sentia um pouco fora por ser de escola e as pessoas já sabiam um pouco do que era, do que se tratavam o básico, assim, né? E eu tinha zero noção, assim, zero noção. Então, eu estava contando aqui, na primeira atividade que a gente fez, tava exatamente que era para os professores saberem qual o nível da turma, né? Até onde as pessoas sabiam, entendiam. E aí a gente fez uma reunião. Então, o que a gente precisa fazer para fazer isso daqui? De equipamento, vamos decupar, não sei o quê, falando tudo. E aquilo era tudo novo, nenhuma palavra que eles falavam eu entendia, assim. E aí falava tal, e aí, então a gente precisa de umas gelatinas. Gelatina? Umas gelatinas tal. Eu falei, mas para que serve? A gente põe na frente da luz, né, para mudar a temperatura de cor da luz que a gente vai estar usando e tal. Aí mas na frente da luz? Ela falou, na frente da luz. Eu falei, mas não vai derreter a gelatina? Mas, nossa, é muito comum, né? Você não sabia, cara. Não, normal. zero, absolutamente zero, assim. E gelatina, até aproveitando esse gancho, assim, pra quem não sabe, gelatina é um filtro, né? Que você coloca na luz pra corrigir, às vezes, cor, temperatura, né? Exato, é isso, né? Mas era muito legal, assim, todo mundo tava bem... e foi isso, foi tipo meio que paixão à primeira vista, assim, né? Então eu falei, eu quero muito estar nesse lugar, meio. Nesse ambiente. Então, por mais que eu não entendesse, ou que eu me sentia um pouco fora por já não ter uma base ali, eu corri, assim, para tentar... buscar essa bagagem e estar por dentro e tal. Exatamente. E eu lembro que a gente tinha aula, você teve aula socioculturais de filmes e tal? Sim, Teve algum filme que te encantou, assim, você lembra? Cara, eu lembro que a gente tinha aula de história do cinema com a Maia, eu acho. E aí ela mostrou um monte... Ela foi falando de vários filmes de diretores e eu conhecia zero, assim. Tipo, eu via filme, gostava, via muito, mas eu não me ligava em nada técnico, em quem fez. Eu só gostava de assistir, né? E aí eu lembro que ela me mostrou todos os clássicos, assim, né? Tipo, Kubrick, nossa, sabe? Tipo, Tarantino, tipo, nossa, meu Deus do céu. E eu lembro que me marcou, assim, conhecer os clássicos, assim mesmo, né? Nossa, porque cinema é engraçado. Hoje eu assisto muito mais com esse olhar de quem é o diretor, né, de que é a pessoa, do que a história às vezes sim, né? A gente muda a chavinha, né? Exato. Antes eu assistia pela história e tal, mas eu sei que, por exemplo, é o Scorsese que fez, sei lá, o Tarantino, quero ver o filme do Tarantino, Exato. Né? Eu lembro do Olindo falar uma coisa também que, assim, que não eram essas palavras dele, mas, tipo assim, que não dá pra gente não gostar de um filme. Por que você não gostou? Porque pode ser que o diretor quis te dar essa sensação que você sentiu que você não gostou. De dar desconforto, né? Exato. Então, na verdade, é o que ele quis passar. Então, se ele quis te passar um desconforto X e você sentiu aquilo e você não gostou daquilo, então é um filme bom, porque ele fez o papel que ele queria, assim. E aí isso me deu também um start, assim, tipo, eu começava a ver os filmes e falava, não, mas
Não é que eu não gostei, né? Veja bem, né? Veja bem. Mas você tem algum diretor que você ama, assim? Que hoje em dia que você fala, caraca, esse filme desse diretor me chama a atenção. Cara, assim. sabe que por mais que eu goste muito de cinema, eu não sou tão Dessa ligada, coisa de, não sou aquela tipo de se fechar no diretor, entendi. De ficar pesquisando e ir atrás. Então eu não tenho, acho que hoje em dia eu não tenho. Nessa época que foi um mundo novo, Kubrick, Sim, mas o Kubrick na época foi... Exato, mas assim, hoje em dia eu sou muito desencanada, assim, não tenho. E o TCC de vocês, qual que foi, assim, você lembra? Qual que foi o último trabalho que vocês tiveram que fazer e tal? Nossa, então, foi muito traumático o TCC. Eu não lembro muito de muita coisa, assim, do TCC. Eu lembro que foi meio tenso. Acho que não no geral, talvez para mim especificamente, por não ter noção nenhuma de como era um set e ter sido um diretor de fora. E ele era mais casca grossa. E aí ele não tinha muita paciência, ou então não a paciência necessária que precisava e tal. Para quem estava no início ali e tal. Então eu lembro que foi uma websérie, alguma coisa assim, que tinha algum site na internet, tinha os episódios, e aí a gente dividiu, né, por umas equipes, e aí a gente gravou alguns episódios lá. Nossa, uma websérie, que legal. Já estava antenada nas coisas de internet, assim? Se não me engano, foi o primeiro ano que teve, tipo, a coisa da internet, assim, mais inserida. Do YouTube, talvez. Exato, E aí eu não lembro de muitos detalhes. Eu sei que as coisas que eu gravei foi aqui no estúdio mesmo, não foi externa. O que me deixou mais tranquila, porque a gente está em casa, né? Assim, então fica mais de boa para fazer. Mas eu lembro que eu levei uma bronca animal, assim, fiquei muito traumatizada. Caraca. Foram duas, na verdade. Eu lembro que a gente estava pesquisando para fazer. Foram duas. Boa. É que essa que eu vou contar não foi comigo exatamente, mas eu fiquei chocada. A gente estava pesquisando o que precisava, ele queria um filtro X, e aí a gente... Não tinha matchbox aqui no Criar, porque era câmera de vídeo, né? Então ele queria umas coisas que a gente estava pesquisando e descobrindo, assim, né? O matchbox, você fala só pra galera saber, é um suporte que põe na lente, que você pode colocar filtros, tem umas gavetinhas para pôr filtro, e ele ajuda também a cortar um pouco a luz, né? Então, para diminuir flare e tal. Boa. E aí ele queria algumas coisas, a gente foi pesquisar, assim, ele falou, eu quero esse filtro, quero isso aqui, quero isso aqui. A gente foi pesquisar como que fazia em locadora para alocar, como que a gente ia usar. E aí a Paula, fazia a câmera comigo na época, falou, nossa, eu pesquisei aqui, tem uma coisa que chama matchbox. E aí a gente pode pegar, vai ser demais, a gente coloca, não sei o quê. E aí ela estava muito animada, empolgada com que ela tinha descoberto que existia um negócio chamado matchbox. E a gente foi falar para ele que a gente tinha conseguido resolver, que a gente ia usar um matchbox. E ela foi explicar para ele o que era um matchbox, porque, eu não sei, né, essa coisa do óbvio, pra gente não era óbvio, né? Sim. E pra ele é muito óbvio, quem tá no set é muito óbvio o que é um matchbox. Aí ela, tipo, não, porque o matchbox é uma caixa que você coloca na frente, aí ele deu uma berro. Eu sei o que é um matchbox! Eu fiquei... Meu Deus do céu, esse cara é um monstro. Tipo, será que audiovisual é isso, né? Exato. Mas você vê, até aproveitando essa experiência que você falou, como às vezes, dependendo do profissional que você trabalha, pode impactar a sua experiência dentro do audiovisual, né? Não, total. Porque às vezes não precisa ter essa abordagem, né? Às vezes é preciso esse olhar de você entender que se você sabe, não quer dizer que todo mundo sabe. Exato. E ter essa paciência, né? Não, exatamente. E a gente aprendia muito que no set é tudo muito... existe uma hierarquia que a gente tem que respeitar. E aí depois dessa eu fiquei meio chocada. Aí no set também, na hora de gravar, eu tinha que bater a claquete, e aí eu fui num lugar meio errado para bater a claquete, ele também me deu um esporro, aí eu já saí derrubando tudo, que eu fiquei nervosa. E aí foi traumático. Tanto que depois do TCC, eu falei, não, eu não quero ir pra produtora. E todo mundo queria ir pra produtora, tipo assim, ir pra locadora era tipo meio que castigo, assim, ninguém queria ir. Porque, pô, você quer pegar a câmera, você quer gravar, né? E eu falei, não, eu não quero ir pra produtora, eu não quero passar por isso, esse mundo não é pra mim. Olha isso. Cara, se grita uma comigo, eu choro, não teve, dá. Acho que toda pessoa, viu? Se não chora ali na frente, chora nos bastidores. Exato, né? Mas, caramba, essa experiência então traumatizou mesmo. Não, você falou, foi não real. quero produtora. Não, exato. Aí eu falei, não, eu quero ir pra emissora ou pra locadora. Então não, chegou esse processo de seleção
e aí para mandar, porque no final sempre tinha essa coisa de enviar para as empresas, né? Exato, e aí você demarcou, você falou, não quero... Na época eu falei, não, eu quero muito ir pra emissora. E aí eu lembro que o SBT só pegava o pessoal que morava em Osasco, por causa da logística, então pra mim já não era uma opção. Na época você morava onde, para localizar o pessoal? Eu morava no Sacomã. Aham. E aí eu falei, não dá pra ser o SBT, então sobrou, acho que na época era a Cultura e a MTV. E aí conseguiram uma entrevista pra mim na MTV, você já estava lá já, e aí eu fui com o Di, no mesmo dia do Di, fazer a entrevista. Que legal! Aí eu não passei, fiquei mal. Caraca! Fiquei mal. Você chegou a me ver? Você lembra de mim? Ver por lá ou não? Eu não acho que não, também é muito tempo, né? Eu acho que não sei, E aí... Vocês foram juntos, você e o Diego? Que legal! A gente foi no mesmo dia, então acho que eu vi ele lá. E aí a gente fez lá e eu não passei, fiquei, chateada, porque fui agora, pra onde que eu vou? E a MTV tinha todo aquele brilho, né? Exato, eu gostava de música ainda, então era pra onde eu queria ir, e aí não rolou. E aí acabou que eu fiquei um gap aí de 3 ou 4 meses sem ter entrevista, sem nada, né, com os problemas que teve na época aqui no Criar. E aí eu falei, ferrou, agora eu não vou conseguir ir pra lugar nenhum, né, até o Criar se reestruturar e começar a chamar a galera pra entrevista. E eu não tenho eu não era tão ligada ao pessoal interno, assim, né? Eu não conhecia, então eu falei, eles vão me dar como prioridade, sei lá, ficava nessa brisa, assim, de que ferrou pra mim. E aí eu fui trabalhar numa locadora de DVD, perto da casa da minha mãe, na época. Mas você foi por você mesmo? Você chegou lá? Sim, eu falei, não, preciso de dinheiro, preciso de trampar, não posso ficar sem trampar, locadora, tipo, locadora, é que hoje em dia falar DVD, a gente não imagina nada, mas locadora de filme mesmo, de filme, você chega lá... Exatamente, fui trampar. É mais próximo que todos os filmes ali, assim, tipo isso, não, e é o que tem pra hoje, Tarantino, né? Você sabe, né? Que o Tarantino tem um pouco disso, né? Você sabe? Não. O Tarantino, ele não fez nenhum curso de cinema. Ele começou em locadora, de vídeo. Que loucura, né? E ele assistiu os filmes, sim. Então era legal porque rolava isso. O dono lá, ele queria que a gente assistisse muitos filmes pra você poder indicar pra... Exato. Então, assim, eu todo dia levava 3 filmes pra casa e assistia 3 filmes por dia, assim, era uma loucura. Porque eu queria muito assistir, então você tá me dando essa oportunidade, eu vou aproveitar, né? Legal. E aí, na semana que ele falou pra mim que eu ia, ser efetivada, passou dos 3 meses e tal, aí o Criar me chamou pra fazer entrevista na área, né? Me chamando para fazer uma entrevista em locadora de equipamento. Depois dos 3 meses. Exato. Você até ficou, nossa, o Criar me chamou, né? Tipo, eu fiquei muito feliz. E foi bem isso, assim, a gente não... Na época que eu fazia Criar, a gente não queria ir pra locadora, porque era, não, você não vai mexer com... Não vai estar gravando, você vai estar mexendo lá... E foi a Selminha na época? Foi a Selminha da sua época ou não? Você lembra? Foi, mas ela faleceu depois da entrevista da MTV. Por isso que eu fiquei 3 meses sem fazer entrevista, porque até eu Criar se reestruturar e começar a chamar as pessoas, né? Entendi. E aí, eu fiquei muito feliz de terem me chamado para fazer, mesmo sendo em locadora que eu não queria ir, porque eu ia ter a oportunidade de voltar mesmo a fazer na área, né? E aí eu não pensei 2 vezes, fiz a entrevista, passei, e aí pedi demissão da locadora de DVD e fui trabalhar na HD Veloc, que é uma locadora de vídeo. Locadora também, a palavra locadora aí, ó. Basicamente, eu só trabalhei em locadora na minha vida, inclusive de DVD. E aí eu fiquei lá, acho que 2 anos... E foi muito legal, assim, eles são demais, assim, e é isso, né? Por mais que eu não estava gravando, eu estava tendo... Contato com, nossa, imagino com os equipamentos que estão no mercado, né? Tipo... Porque é isso, né? O equipamento que a gente usa, que você pode comprar, o que tem numa produtora, é o que... Produtora menor, né? É o que dá para fazer, o que você precisa para aquilo. E locadora não, é as coisas de ponta, que é para quando você... não posso comprar esse equipamento ainda, mas eu quero locar para usar num projeto específico. Então, são equipamentos ótimos, né? Então, era um mundo, que para mim foi demais, assim. E você falou que ficou 2 anos lá, né? E nesses primeiros meses, assim, que você entrou, como foi para você? Você lembra? Você, falou, caraca, tô dentro da área, como é que foi? Tô conhecendo equipamentos, como foi esse sentimento? Assim? Então, foi muito legal, assim, eu entrei, foi mágico, assim, tudo diferente, equipamentos diferentes, e aí você via que você não entendia nada, assim, porque a gente fazia o curso e você termina e fala, não,
eu entendo tudo agora. É, muito isso. Já sou o diretor de filme. Não, eu sou o diretor de fotografia aqui, aí você chegava lá e você falou, nossa, mas eu nunca vi esses equipamentos na minha vida, não sei como funciona. Aí e locadora que tá sempre atualizando, né? Exato, aí eu percebi que eu não sabia nada. Aí, né, de começar do zero mesmo, assim, de aprender, de entender. E uma coisa que me veio, assim, Lu, você era a única mulher lá dentro ou não? Você lembra disso? Você sentia isso? Pra você tinha essa coisa de a mulher dentro do audiovisual, com equipamento? Como é que foi pra você isso? Assim? Então, eu lembro, quando eu entrei, entrei pra expedição, né? E eu era a única mulher. Tinha outras mulheres na área do financeiro, mas eu era a única mulher. E eu não sentia uma questão assim... Não com o pessoal da locadora, assim. Mas eu lembro de ficar pensando de uma mulher vir, retirar equipamento e tal, checar. Acho que ela era produtora, não sei. E aí eram várias malas, né? E aí eu falei assim, você quer que eu te ajude a levar? E ela falou, quero. Aí eu fiquei pensando, que loucura, né? Tipo assim, eu tô ajudando ela a levar um monte de case pesado, ela não tá levando nenhum, eu tô levando todos. Mas a gente é mulher igual, né? E assim, eu tô, sabe, legal. Eu ficava com essa... legal isso de eu tá colocando aqui a cara pra bater, levando, mas é muito louco, assim, né? Tipo, eu não tô acostumada a ver isso nos lugares. Geralmente é os caras que estão carregando as coisas, né? Mas nessa época eu não sentia tanto essa coisa de mulher trabalhando no audiovisual. Eu fiquei lá na expedição uns 4, 5 meses e me passaram para atendimento. E aí, seguindo o atendimento desde então, né? E aí no atendimento tem menos isso ainda, porque aí eu falo muito mais com mulheres. A parte administrativa da coisa é muito mais comum ter mulher, assim. Então, por mais que... Até produtoras, né? É verdade. Exato. Na área de produção é verdade. Se você parar para pensar assim, talvez de porcentagem, tem mais mulheres do que homens como produtor ou produtora, né? Sim. E aí, assim, nessa época, isso não me afetou, assim. Eu, na verdade, acho que eu fui muito privilegiada, assim, nesse sentido de não ter sentido isso, porque hoje em dia a gente vê mais mulheres no set e a gente vê quanto que é difícil. Vira e mexe, a gente conversa com as pessoas e outro dia mesmo uma amiga minha falou que eu tô na equipe de câmera e se eu não me mexer, tipo assim, se eu não colocar a cara para bater e fazer alguma coisa minha, eu vou continuar sendo, sei lá, segundo assistente, logger, porque os caras não vão me dar a oportunidade de subir, porque os meus chefes são caras. Então eu vou ter que ir por mim mesmo e colocar a cara, porque por mais que tenha uma inclusão hoje em dia, ela ainda é muito devagar, assim, né? Sim. E assim, mas o que rolou muito, o que eu lembro é tipo de estar trabalhando em locadora, assim, no atendimento e tal. E, atendimento é atender telefone, responder e-mail e tal, né? Sim. E as locadoras são, eu não sei se a galera, né, conhece como que funciona, mas geralmente não é grande, né, a estrutura assim de funcionários e tal. Então, como atendimento, eu sempre trabalhei diretamente com o dono da locadora, que geralmente fazia atendimento comigo, eu estava ali na expedição. Ia se ajudando e tal. Exato, né? Então, eu lembro de estar trampando e aí ligar alguém ou ir alguém lá e falar assim, é sua assistente. Mas eu não... E não que seja ruim ser assistente de ninguém, né? Mas as pessoas já logo vê... Entendi. Já colocava num lugar estereotipado, talvez, da questão do papel da mulher. Então tinha um clássico também, que era... Eu tava lá trampando, sozinha na locadora, e aí chegava algum cliente, ou chegava um produtor e tal, falava, não tem ninguém aqui? Eu não sou ninguém. Tipo, tô aqui, tô trabalhando. Porque as pessoas, às vezes, não vê você, né, como você, o trampo que você faz, o que você faz, o que você tá ali, né, fazendo alguma coisa que é importante no final das contas. Sim, porque às vezes as pessoas, elas não entendem que atrás do técnico tem a questão cultural, né? E a gente carrega isso, né? Então toda a bagagem cultural que a gente tem, os olhares que a gente tem de vício, de preconceito, seja lá o que for, a gente leva isso para frente da área, né? Então, olha a importância, igual você comentou, da questão do Olinda, né? Voltando um pouco no Olinda, de trabalhar esse lado humano e não só o lado técnico, né? Exatamente. Porque o audiovisual, eu acho que, pensando aqui junto, assim, eu acho que a parte técnica é tão importante quanto a parte humana e a parte humana é tão importante quanto a parte técnica, né? Ainda mais que
no audiovisual você depende de cada, né, da pessoa que está no áudio, da pessoa que está na câmera, da produção, da direção, da edição, é um conjunto, né? Sim, exatamente. E você vai ter pessoas de diversas culturas, cores, raça, enfim, por aí vai, né? Exato, né? E por eu não ter vindo de um lugar que... sabe, que privilegiada, assim, exato, assim, porque até estava comentando com meu marido esses dias que a minha perspectiva de vida, não de tempo de vida, mas no sentido do que eu iria fazer, era baixíssima, assim, pô, eu só quero ter um trampo e tá ok, e, sabe, e ficar aqui. Então, assim, todo degrau que eu subia era tipo, nossa, eu nunca imaginei, tipo, quando eu entrei na HD Veloc, que eu passei para atendimento, que aí eu ganhei um aumento de salário e tal, eu falei, meu, estourei, eu tô no meu auge. Já, tipo, zerei a vida, né? Zerei, porque eu nunca pensei... Poderia chegar Exato, eu nunca pensei em estar aqui, então... e aí você, tipo, ter isso, assim, de ser ter sido, muito esforço para estar onde você tá, mesmo que não seja lugar nenhum, mas que para você é muito já, e as pessoas falarem, não tem ninguém aí, tipo, porra, velho. Olha a minha história, né? Exato, tipo, olha, tudo bem. Pra mim chegar nesse lugar aqui, pra você olhar e falar que não tem ninguém, é muita coisa. Exato, né? Tudo bem, você não me conhece, mas todo mundo tem uma história, você não pode chegar em lugar nenhum e falar que não tem ninguém ali, Sim, né? Isso é muito importante. E aí, falando em história, você ficou lá quanto tempo na HD? Na HD Veloc eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2 E anos. aí você saiu lá por alguma razão, você quis sair ou aconteceu... Você lembra? Cara, eu não lembro direito. Não foi eu que pedi pra sair, eles me demitiram, mas eu não lembro o que rolou. Crise lá, enfim. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar com um cliente da HD Veloc que fazia casamento. E aí eu comecei porque você acabou tendo contatos ali, Exato. Né? E eu acho que esse é o grande lance, assim, de locadora, que eu lembro que pra quem for trabalhar em locadora, né, é uma boa dica. Que a gente ficava, puta, eu não quero trabalhar em locadora, mas acho que é o melhor lugar pra você conseguir fazer as coisas com calma, sabe? Você vai conseguir aprender, mexer com equipamento, você vai conhecer pessoas e quando você se sentir pronto, as pessoas vão te chamar, assim. É graduativo porque, né, mas assim, rola, assim, eu acho que a melhor escola é a locadora para você aprender realmente. Para criar pontes e até né? Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar com essa fotógrafa de casamento e aí que também foi maravilhosa, assim, eu lembro que eu não tinha equipamento, eu não sabia fotografar e tal. E aí ela falou assim, não, eu tenho aqui uma câmera, uma lente, um flash, eu te dou. Você vai pra mim e você aprende. Pode ser que eu use suas fotos, pode ser que não. Qual que é o nome dela? Juliana Moser. Nossa, se ela estiver assistindo, que legal, na verdade. Pô, que bacana. E então ela te deu um empurrão, assim, ó, vamos junto. Exato. E aí eu comecei a fazer com ela, eu fiz vários... Sem grana, assim, pra ela, só pra eu ir aprendendo, até ela começar a me pagar um cachê e eu realmente fazer as fotos pra ela. E aí eu fiquei um tempo com ela. Na verdade, quando eu tava na HD Veloc, eu já tava fazendo umas coisinhas com ela, Entendi, assim, por fora. Você já inicialmente começou ali, assim. E aí quando eu saí da HD Veloc, eu comecei fixo lá. Eu ia lá, editava foto e tal, e ficava lá fixo com ela na produtora dela. E aí, cara, eu não lembro o que aconteceu, não lembro se a grana não era tanto, eu não lembro o que rolou. E aí eu comecei a procurar, mas eu vou procurar em outra locadora, já tenho 2 anos aqui, pode ser que eu consiga. E aí foi... olha que curioso, eu queria entender. Você foi para a área da fotografia, mas o desejo de voltar para a locadora existia? Ou era porque você já tinha passado por locadora e você falou, você se sentia mais confortável? Como é que foi isso? Eu acho que era essa questão de estar mais confortável. Eu pensava assim, eu sempre tenho isso na minha cabeça, tipo assim, eu não vou conseguir chegar muito longe. Síndrome do impostor, Nossa, quem não tem isso? Você que tá assistindo aí, quem não tem isso daí, né? Eu não vou conseguir chegar muito longe. Desculpa, a gente entrevistou o Felipe anterior a você e teve momentos que ele comentou da viagem e tal, e tem muito essa coisa, síndrome do impostor, né? Ele fez câmera, não sei o quê, mas não, agora eu vou como assistência e tal. Exato, não, demais. E aí eu ficava com isso na cabeça, assim, eu não vou conseguir ir muito longe, então eu já tô em locadora, então eu vou continuar essa jornada porque eu já tô no caminho aqui, eu posso ir para outro lugar e vou começar do zero, então eu vou tentar voltar e continuar, né? E aí foi quando eu entrei na Base 1, que era uma locadora de still, flash e tal, e também de cinema. Tipo, Alexa, Red. Nossa, que legal. E aí fui pro atendimento. Eu nunca vi uma Alexa de perto. É mesmo? Ela é compacta? Como é que ela é? Depende da a Alexa Mini, que se usa mais, ela é pequenininha, assim. Que massa. É uma caixinha. Legal. E aí eu fiquei lá com ele 4 anos lá. E aí foi muito legal também. 4 anos, bastante tempo. Bastante tempo,
E aí aprendi bastante coisa lá sobre equipamento, sobre como lidar com as pessoas, como tratar as pessoas, sobre tudo, assim. Cliente que chega e vai pedir coisa, perfil de cliente, Exato, né? porque lá a gente trabalhava com um cliente mais tipo A, assim, sabe? Publicidade, longa-metragem, série. Então é uma galera que já tem... Outro tipo de exigência, às vezes. Exato, de exigência e também disso, assim, tipo, as pessoas, elas, normalmente quando elas trabalham nesse cinemão, não vou generalizar, mas tem uma galera que, tipo, sabe com quem você está falando, assim, sabe? Então você tem que aprender a lidar com essa galera e trazê-las para você, porque elas são seus clientes. Então você tem que, mais do que saber lidar, fazer com que ela goste do que você está fazendo e loque com você e traga os trabalhos para você, né? E aí, nesse processo lá, você ficou 4 anos, né? E nesses 4 anos, como que você diria a diferença da primeira locadora para a segunda? Foi na questão dos clientes mesmo, de equipamentos e tal? Assim? São equipamentos bem diferentes. Os clientes de cinema é tipo outra coisa. Exato, os clientes que eu tinha em um não tinha no outro, assim, então era outro mundo, assim. Inclusive foi muito legal porque eu acabei passando por todas as áreas, assim, tipo vídeo, cinema e estilo, então consegui ter contato com todos esses tipos de pessoas e trabalhos, assim. Para quem vê a gente conversando e vendo sobre essa questão de equipamentos da área, do audiovisual, de vídeo e tal, pensa que é tudo igual, né? Estilo, cinema e vídeo. Mas tem uma diferença, né? Exatamente. Como que você colocaria essa diferença para quem não conhece? Você saberia mais ou menos escrever? Cara, eu acho que a principal diferença, para mim que trabalho no comercial, que trato com os produtores, é dinheiro. Porque, tipo, cinemão, né, publicidade, são orçamentos altíssimos e... Bom, se bem que tem no estilo também tem, né, mega produções de foto e tal, mas eu acho que é esse nível do quanto você pode pagar por aquele equipamento para o projeto que você está fazendo, né? Porque, né, você pode fazer coisas incríveis com câmeras em conta, mas o quanto você, sabe, quer colocar de grana e, enfim, ou pode colocar de grana, na verdade. Naquela produção. Mas, assim, Porque é verdade, isso que você falou é legal, porque eu acho que assim, você produzir o vídeo, não necessariamente é o equipamento que diz a qualidade do vídeo, né? Não mesmo. Mas você pode, tipo, mas esse aqui eu quero usar uma câmera... Sei lá, uma Red, não sei. Quero usar uma câmera mais legal. Mas não que isso vai ditar o quão bom o seu trabalho, a sua fotografia, enfim. Que legal. Muito pelo contrário, né? Mas com certeza, acho que é mais o seu olhar do que o equipamento que você está usando, né? Boa. E aí você ficou 4 anos lá, e aí você saiu, foi para outra locadora, ou como que foi? Então, mais uma vez eu pensei assim, tô no meu auge aqui, não tem como ficar... Zerei a vida, tá? Já, se quiser aposentar, Exato. já... Apesar de não tá bom, eu falei, isso aqui é o mais que a gente vai conseguir, eu e meu marido, a gente queria ter filho, né? Então eu falei, vamos... você já estava casada, inclusive, eu até falando um pouquinho, mas você e seu marido, vocês se conheceram na época do Criar ou não? Teve algum momento? Foi antes. Antes do Criar, então você já entrou, você já conhecia ele? Já, a gente já namorava, já. E ele é da área também? Não era. Na época que eu fiz Criar, ele trabalhava numa autopeças. E aí, na época que eu saí da HDV Lock, quando eu estava na HDV Lock, eu indiquei ele pro marido da Juliana Moser, Valmir Tavares, que fazia vídeo de casamento. Indiquei para ele e ele entrou aí, começou a fazer vídeo de casamento. Não tem como se apaixonar. Não tem, da área né? do audiovisual, vamos fazer essa propaganda, né? Exato. E aí, ele entrou e, né, conseguiu fazer bastante coisa também. E ele veio te acompanhando nessa trajetória, aí você passou pelas locadoras, e aí quando você saiu dessa... Aí a gente, lá na base 1, a gente queria ter filho, eu falei, olha, a gente não tá... quando eu tinha 15 anos, eu pensava que eu não ia ter filha quando eu tivesse com uma casa, com um carro quitado, e tá tudo certo. Não estamos nesse estágio, talvez a gente nunca esteja, então se a gente quer ter filho, vamos ter filho e acabou. Eu tô com convênio médico, vamos aproveitar o convênio. Boa. E aí, já zerei a vida, né? Isso aqui é o máximo que vai rolar. E aí a gente comecei a fazer, ir no médico, tomar remédio pra evitar vitamina, né? E aí eu engravidei. Pra se preparar. Exato. Sim. Aí a gente conseguiu, e aí quando eu fui voltar a trabalhar, que minha filha estava com 5 meses, eu não quis voltar para a locadora que eu estava antes. E aí... porque você teve licença maternidade ou não? Tive licença, aí quando ela tinha 5 meses era a hora que eu ia voltar a trabalhar mesmo. E aí eu não queria voltar para trabalhar lá.
eu passei 4 anos lá, né? Pra mim, o ciclo dele já tinha se encerrado, assim, já. E aí, eu entrei em contato com o gerente, que era meu gerente na época da Base 1, e ele tinha saído de lá e aberto uma outra locadora, que é a Monster Can. E aí eu conversei com ele e aí eu fui trabalhar na Monster Can quando eu voltei de licença. Do gerente que trabalhava na Base 1? Exatamente. Porque a Monster Can é muito conhecida hoje em dia, assim, pelo menos nos lugares que eu já trabalhei, até parece merchan aqui, mas não é, na verdade não é. Mas muitas pessoas comentam, né, da Monster Can e tal, e aí você foi trabalhar lá? Fui trabalhar lá, bem no comecinho, assim, eles não tinham nenhum ano, e aí eu fui trabalhar lá com eles. E aí foi demais, assim, eles são pessoas incríveis, o Davi, o Fuxi são pessoas ótimas, assim, e putz, foi maravilhoso porque, você imagina, né, eu tinha uma filha de 5 meses e eu trabalhava 17 quilômetros da minha casa, tinha que fazer uma viagem todos os dias, de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, com um neném que amamentava, meu marido também trabalhava, e era uma loucura, assim, então o começo do desmame, da adaptação na escola foi bem caótico e eles sempre me apoiaram muito, assim, então... Que legal, olha foi muito importante para mim, assim. Então, é muito importante, né, você vê, às vezes essa questão da maternidade passa despercebida em algumas empresas, né? Sim. Mas é tão importante ter esse apoio porque você motiva até o próprio funcionário e eu imagino que a empresa ganha com isso, né? Porque você ia trabalhar muito mais motivada, né? Não, com certeza, com certeza. E aí esse início foi muito importante dessa força que eles me deram, assim, e aí segui lá por 6 anos e meio. Bastante. Fiquei muito tempo lá e, tipo assim, vou falar que... Nossa, sua neném virou uma criança, né? Cresceu. Assim. Tá com 7 anos agora e ela sabe tudo de mentira, não sabe tudo de equipamento. Mas ela cresceu já na deu locadora. uma câmera de presente, né? Ela nasceu na locadora, literalmente, assim. E aí fiquei esse tempo lá e foi muito legal, assim. Eu vesti a camisa real, assim, porque eu sentia que aquilo ali valia a pena, que eu ia fazer parte daquilo, que eu estava fazendo parte de uma coisa que as pessoas me entendiam e me colocavam como parte daquilo e eu fui, assim, vestir a camisa. E uma pergunta, quando você estava na Monster Can, ali você acha que você validou esse sentimento de trabalhar em locadora? Você falou, eu amo locadora, é isso? Rolou um pouco... Cara, como que foi? Sim, com certeza. Na Base 1 eu já tinha um pouco isso, assim, mas na Monster com certeza foi tipo, não, essa aqui é a minha vida, eu vou fazer isso para sempre porque eu gosto disso aqui, eu sei como funciona e é isso que eu vou fazer. Entendi. E aí, então, você ficou 6 anos na Monster Can, né? 6 anos e meio. E aí, você saiu de lá e aí foi para uma outra locadora? Como é que foi? Então, nos últimos meses, assim, 6 anos, né? E a Monster, eu entrei no comecinho, que era super pequeno. E hoje, sei lá, acho que é a segunda maior locadora de São Paulo. É gigante, assim, é uma estrutura gigantesca. Nossa, você acompanhou o crescimento deles. Exato, E aí, eu já não tinha mais aquele pique do começo, assim, de dar o meu sangue como eu queria dar, eu não estava mais acreditando tanto naquilo que eu estava fazendo e isso para mim era péssimo, assim, tipo, como que eu vou estar num negócio que eu não vejo, sabe? Para mim não fazia sentido mais. E aí, eu comecei a conversar com as pessoas de outras locadoras para eu ir para outra locadora, né? E aí várias pessoas falaram assim, mas por que você não abre uma locadora? Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque é isso aqui, né? As câmeras são baratas, são coisas tão, né? E aí as pessoas começaram a falar, não, mas talvez você não precise, as pessoas têm equipamento, você traz como parceiro, administra os equipamentos. Eu falei, pode ser. E o Rodrigo, meu marido, começou lá nos vídeos de casamento, mas ele entrou em locadora também, trabalhou na Birô, trabalhou na Monster Can comigo por uns 3 anos lá, trabalhou em várias locadoras e eu falei, na expedição, né? Eu falei, eu faço a parte do atendimento, ele entende tudo de equipamento, da parte técnica, tipo 100%, assim. Realmente, dá pra gente pensar nisso. E aí a gente começou a estruturar e a gente abriu a nossa locadora, que é a Lumen Locadora. Que legal, nossa, que massa. Mas me fala uma coisa, pra quem tá assistindo agora e às vezes tem medo de abrir uma locadora, né? Esse processo, como que foi, assim? Você falou que a galera foi dando uma ideia, né? Tipo, de administração e tal. Você conseguiria descrever um pouco, quase de forma assim, pra galera que quer começar, assim? Como é que foi?
Cara, é muito difícil porque a gente não tem retaguarda, sabe? A gente vê nessa área, muita gente tem família, se não der certo, a gente coloca uma grana aqui, ou faz uma coisa ali, não sei o quê. A gente não tem isso. Então, assim, a gente colocou a cara real, assim, tipo, ou vai dar certo ou vai dar certo, porque não tem o que a gente fazer se não der. E eu acho que a gente estruturou tudo, sem querer, a gente estruturou tudo de uma forma muito legal, que foi esses anos todos de locadora, de convivência com as pessoas, de fazer amigos mesmo e das pessoas acreditarem no nosso trabalho, assim. Então, as pessoas que têm equipamento e, a galera quer, não vou dizer que quer muito, que é também muita pretensão da minha parte, né? Mas a galera procura a gente para deixar equipamento na nossa locadora porque conhece a gente e confia. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de, vai com calma e estrutura tudo e traz pessoas boas para perto de você, porque é isso que vai fazer as coisas virarem, porque de uma hora para outra a gente não teria como fazer isso, a gente não teria clientes, a gente não teria equipamento, então foi toda uma construção que você fazia, os lugares que você passou, da experiência, né? Exato, no final das contas, infelizmente, se você não tem grana, as coisas são mais difíceis, né? Então, não dá para só ir, assim, a gente teve que fazer uma preparação, mesmo que sem querer, mas uma preparação grande, assim, até chegar. E quanto tempo já tem a sua locadora que vocês abriram? Ela tem, acho que tem 7 meses. Que legal. A gente abriu em novembro do ano passado, de 2022. E vocês trabalham lá, os equipamentos, vocês trabalham com equipamentos da área do audiovisual, de vídeo, é mais voltado a estilo, cinema, como é que é? Então, o que a gente pensou para Lumen era, a gente não tem grana nem tempo para ter uma Alexa, porque uma Alexa não é só uma Alexa, né? É um tripé pesado, são monitores. Todos os acessórios que... É muita grana em cima daquilo. Então, assim, como a gente pode otimizar isso? Então, a gente pensou em trazer equipamentos para a galera filmmaker. Então, a gente tem... E assim, a gente sabe que para a galera filmmaker é muito mais fácil de comprar uma câmera. Então assim, legal, você tem uma câmera, mas eu tenho aqui uma lente cine para você usar, com bocal EF para você usar na sua câmera. Então vai te dar uma textura diferente no seu filme, mesmo com a sua câmera que é mais simples, em teoria, mais simples que uma Alexa, mas enfim. Ela pode ter uma textura legal por conta dessa lente. Exato. E essa lente que você falou com o bocal, o que é? Pra galera que não sabe. É o padrão da Canon, né? De bocais. Assim, de bocal para você colocar, porque cinema usa PL, né? Então, F tem muito mais opções, mais em conta, na verdade, né? Então, a gente queria trazer, que as pessoas tivessem a oportunidade de trazer essa coisa cinema para os vídeos, para o filmmaker, para os vídeos menores de internet, e você ter uma textura legal. Que era um pouco isso que eu te falei, que você falou da diferença de um de outro. A gente quer que todo mundo tenha acesso e tenha a oportunidade de fazer coisas legais, mesmo sem você ter tanta grana assim, para fazer. Porque, no fundo, é isso que você falou, né? Você saber ter os equipamentos ali certo e ter um olhar artístico certo, né? Exato, na hora de fazer sua luz e tal, né? Então, esse é o nosso foco, assim. E aí a gente foi para... As locadoras de São Paulo, a maioria estão na Zona Oeste, na Vila Leopoldina. E a gente quis ir para Paulista, para a região da Paulista, exatamente para ser uma região central. Porque Zona Oeste, ela é afastada, né? Tá bom, você é perto se você mora ali na região, mas se você mora em qualquer outro lugar, fica longe pra caramba, assim, né? Sim. Ainda mais em São Paulo, com o trânsito que tá. E aí, se você, às vezes, não tem um carro, tem que pegar Uber, sei lá, essas Exato, coisas. as produtoras grandes têm carro de câmera, não sei o que lá, e que vai pra lá, mas a galera do dia a dia, do filmmaker, nem sempre menores, que tenha um carro de câmera para ir retirar. Então, a gente escolheu ir para uma região mais central. E focou nesse público. Exatamente, fácil acesso. Então, para não ter desculpa de você usar um equipamento bom no seu job. E aí vocês atuam Instagram? Como é que é o trabalho de vocês de divulgação do trabalho, assim, tipo, da locadora, né? A gente tá tentando focar bastante no Instagram, exatamente para a gente trazer um pessoal diferente, diferente no sentido de que não é da minha bolha ali, que eu conheço, então, para que todo mundo saiba que existe. Mas no final das contas, a galera que vem mesmo porque me conhece, eu conheço o Rodrigo por indicação, porque
É que a gente comentou, assim, né? De tanto tempo, tantos anos em locadora, a gente acaba conhecendo muita gente e as pessoas acabam... Precisando, porque é da área, né? E já sabe, já conhece vocês e fala, pô, já tem tal equipamento. Exato. Lá. Pô, nossa. E Lu, assim, uma coisa que me chamou muita atenção nessa história é a quantidade de lugares que você passou em ser locadoras, né? Sempre voltado para locadoras e tal. E o seu primeiro trabalho, antes de você entrar na área, foi uma locadora de vídeo, lá de DVD, né? Exato. Até isso, uma locação. Você pensando na sua história, assim, toda na sua trajetória que você fez lá no início, pô, a sua paixão que você tinha por fotografia e tal. Como que é para você, assim, toda essa trajetória que você fez até hoje? Você acha que a locadora te chamou ou você acabou indo para a locadora por escolha, assim? Essa paixão que você tem hoje, né? Sim. Ao ponto de montar uma locadora. Eu acho que as coisas foram acontecendo muito sem querer, assim. Eu não escolhi de primeira estar nesse lugar, mas vi que é um lugar que eu quero estar. Então, foi por acaso, assim. Mas eu acho que foi o melhor dos cenários, assim, que eu não poderia imaginar para mim. E me faz analisar muito as coisas, assim. Hoje a gente tem uma locadora pequena, né? E aí, quando eu saí da Monstercan, que eu conversei com eles, eu falei assim, eu não tenho pretensão nenhuma, zero, de ter o tamanho da Monstercan, né? E aí, eles falaram, não, imagina, vocês vão ser sim. Aí eu falei, não, mas eu não quero, eu quero ser pequena, assim. Aí eu parei pra pensar depois nessa conversa, né? Eu pensei assim, mas eu não tinha pretensão nenhuma nem de ter uma locadora, né? Então eu não posso também agora limitar onde eu vou chegar. E assim, não que vamos ser grandes, mas só Deus sabe onde a gente vai chegar agora. Sim. Não vou colocar de novo que esse é o máximo que eu posso chegar. Não, dessa vez daí não. Sempre tem outro. E a sua filha, você vai jogar ela na área, assim, você acha? Ou vai deixar ela escolher? Como que vai ser? Você já mostra algumas coisas pra ela? A gente nós como pessoas que não tiveram oportunidade de ter alguém que possa te dar um caminho, deixa a gente tipo assim, nossa, mas é uma puta oportunidade de você ter uma mãe e um pai que trabalha na área. Então a gente fica um pouco com essa, assim, não, vai ser muito mais fácil para ela se ela seguir com a gente, né? Mas, por outro lado, eu não quero limitar ela em nada e deixar ela escolher. Mas ela gosta, assim. Ela gosta de ir lá na locadora. Sempre gostou, na época da Monster também, ela gostava de ir. Ela é muito curiosa, ela quer ver como funciona. E eu acho que ela vai acabar seguindo, assim, porque ela gosta, assim. Mas vamos ver como que vai ser. Lu, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter compartilhado sua história, inspirar, assim, muitas pessoas que estão na área, né? Às vezes tem essa coisa, será que eu vou conseguir montar? Será que eu vou conseguir tocar meu negócio? E aí você falou, às vezes a gente não acredita, né? E quando vê, a gente já tá maior do que a gente imaginava, né? Exato. É muito isso. Vocês que estão assistindo aí, ó, Pode Criar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É muito importante pra gente que produz conteúdo. E se a galera quiser achar a sua locadora, como que faz? Se você quer deixar aqui pra galera. No Instagram, é a Lumen Locadora. É só acessar lá, seguir a gente, que todo dia a gente posta lá equipamentos novos, novidades e tendências do mercado e é isso. Pô, obrigado, Lu. Valeu, Imagina, viu? que agradeço. Obrigadão. Valeu, pessoal. Show. Cortou?